neste lugar. Flui sobre mim, ministro teu propósito. O meu coração é o seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês em nome de Jesus. Mais uma vez eu estou aqui com mais uma palavra de fé, uma palavra de renovo, uma palavra de vitória que Deus tocou no meu coração agora. Agora Deus me deu essa palavra para me passar para vocês. Agora. Eu estava aqui no telefone. Enquanto eu estava no telefone, Deus me deu essa palavra. E olha, você vai ver, você vai entender a importância de você buscar a Deus. Não apenas por interesse, não apenas porque você quer um bem material, não. Mas você buscar pela salvação, você buscar pela presença de Deus, você honrar o chamado que Deus tem na tua vida, você fazer o que Deus manda você fazer. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em 1 Samuel, capítulo 30. Aliás, perdão, 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 30. Já vai abrir na tua Bíblia, aí na tua casa, onde você estiver, em nome de Jesus, em 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 30. Nós vamos entrar na palavra agora. Você vai entender a importância daqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que não temem a situação, mas enfrenta qualquer situação, enfrenta tudo para fazer a vontade de Deus. Você vai ver o que Deus faz na vida de uma pessoa dessa. O que Deus faz na vida de uma pessoa que honra a Deus. O que Deus faz na vida de uma pessoa que em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, em meio a tantas tribulações, ela não tem medo de fazer a vontade de Deus. O homem pode falar para ela que é uma besteira. O homem pode falar para ela que é melhor ela não fazer isso. Mas porque ela crê na palavra de Deus, Deus vai lá e abençoa ela. 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 30 diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera que a tua casa e a casa do pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Se você honrar Deus, se você honrar o que Deus manda você fazer, Ele vai te honrar de uma maneira que pode parecer impossível, uma maneira que pode parecer que não vai acontecer nada na sua vida, mas porque você está honrando a Deus, Ele vai te honrar. Eu costumo dizer por mim, costumo dizer uma coisa. Vocês pensam que nas minhas orações orado por mim?
Eu já vi pessoas falando assim, pastor, ora pelo Senhor, ora pelo Senhor também. Aí você acredita que quando eu dou meu joelho, às vezes eu falo assim, hoje eu vou tirar o dia para orar por mim. Só por mim. Mas quando eu começo a orar, eu começo a orar pelo povo, eu termino a oração, eu não fiz uma oração por mim. Eu costumo dizer uma coisa, se eu estou cuidando das almas, se eu estou cuidando da obra, se eu estou cuidando das coisas de Deus, eu não preciso pedir nada para mim, porque automaticamente Deus já vai agir a meu favor. Por quê? Porque eu vou cuidar de almas. Não é fácil você cuidar de almas. Eu cuidando das almas. Não estou orando por mim. Não estou pedindo nada por mim, mas eu estou cuidando das almas. Deus não vai querer que eu pare de cuidar das almas dele. E automaticamente ele vai vir, vai me abençoar para que eu venha continuar das almas. Porque ele sabe do que eu necessito, ele sabe do que eu preciso. Por quê? Porque está escrito: aqueles que me honram, eu o honrarei. E o que me desprezam? O que me desprezam serão desmerecidos. Porque está escrito também, da medida que medires, será medido. Da medida que medires, será medido. Se você medir a Deus como o primeiro e único da sua vida, Deus também vai medir você como o primeiro da vida dele. Ele vai honrar. Agora, se você medir a Deus como o último, como o segundo da tua vida, ele também vai medir como o último, como o segundo. Tem muitos que colocam Deus em primeiro lugar. Deus primeiro vai abençoar e coloca ele em primeiro lugar. E você que coloca Deus em segundo lugar, ele vai deixar para depois. É que nem... Esses dias eu vi um exemplo do filho. Um pai que tem 2 filhos. Um obedece e o outro não. Você acha que quem que o pai vai lembrar de presentear? Se o filho que obedece pedir um presente para o pai e o filho que não obedece também pedir, quem que o pai você acha que vai presentear primeiro? Isso é fato, aquele que obedece. Aquele que não obedece, ele ama aquele que não obedece, o pai ama todo mundo. Mas ele deixa para depois. Ele coloca em prioridade aquele que obedece. Você sabia que assim também é com Deus? Tem aquele que obedece a Deus e aquele que não obedece. Mas os dois pedem a bênção para Deus. Deus ele vai abençoar primeiro aquele que tem ouvido a palavra dele. Deus ele vai abençoar primeiro aquele que tem colocado ele em primeiro lugar. Deus ele vai abençoar primeiro aquele que tem obedecido a ele. Ah, pastor, mas e aquele que não obedece a Deus? Deus não abençoa? Não, Deus abençoa. Depois que ele abençoar aqueles que colocam ele em primeiro lugar primeiro. Aí ele vai abençoar aqueles que não obedecem. Mas por que ele vai abençoar? Porque ele é misericordioso. Porque ele é um Deus de misericórdia. E para mostrar para as pessoas que sem ele as pessoas não vivem. Quantas vezes já ouviu falar para mim desistir de pegar a palavra de Deus, que isso não levaria a minha vida em nada. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Pastor, só desistiu? Não. Tanto que até hoje eu prego a palavra de Deus. Faz 5 anos que eu prego a palavra. Desde os 16 anos que eu prego a palavra de Deus. Graças a Deus por isso. Eu já ouvi muitas pessoas falando para mim parar, para mim deixar esse negócio de lado. Mas eu não vou deixar.
Porque esta palavra tem que ser para mim também. Se eu for pastor e não honrar a Deus, desprezar a Deus, ele vai me desmerecer também. Porque eu não estou honrando a ele, eu estou desprezando. Então eu, como pastor, também tenho que honrar a Deus. Para que eu venha a ser honrado. Porque o que vai salvar não é o título. Não é o título que salva. Não é o título que vai salvar a pessoa. Infelizmente, é dizer isso, mas tem muitos pastores e bispos que vão perder a salvação. É triste dizer isso, mas infelizmente é o que vai acontecer. Infelizmente é o que vai acontecer. Mas para aqueles que obedecem a Deus, aqueles que honram a Deus, aqueles que acima de tudo buscam pela salvação, esse sim, Deus está com ele. E eu falo isso sem medo de errar. Eu estou abrindo a Bíblia aqui em outro versículo. Você vê como que Deus ele age, né? Eu vou pregando e Deus vai me mostrando outro versículo. Pregando aqui, Deus me mostrando outra palavra. Eu estou abrindo aqui. Olha só. Para confirmar essa palavra que eu estou pregando aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Que diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Quer dizer, o que adianta eu ser pastor se minhas obras não são umas obras boas? Eu, como pastor, tenho que ser o primeiro a dar exemplo. O que adianta a pessoa ir para a igreja se as obras dela não é uma obra boa? Se ela está indo para a igreja buscar Deus, ela tem que dar bom exemplo. Porque ir para a igreja todo mundo vai, é que nem aquela passagem do bom samaritano, né? Passou o sacerdote hoje em dia são os pastores, passou o levita, aquele que louva a Deus, viu uma alma precisando de ajuda e não estendeu a mão. Mas um samaritano é aquele que não conhece a palavra, é aquele que não conhece a Bíblia, aquele que não conhece a Deus. Aquele que não conhece a Deus foi lá e estendeu as mãos. O bom samaritano foi lá e estendeu as mãos para ajudar aquele rapaz. Você vê que hoje em dia muitas pessoas que estão fora praticam mais a palavra do que aqueles que estão dentro. Infelizmente, aqueles que estão fora, a gente vê que pratica mais a palavra, pratica mais sobre o amor de Deus do que aqueles que estão dentro. Mas não tem problema não, porque tudo que é feito é escrito lá em cima, lá no livro da vida. Quando chegar no dia do juízo final, e aí? Nós vamos prestar conta, todos nós vamos prestar conta. Pastor, é todo mundo? É todo mundo. Pode ser o pequeno, pode ser o presidente, pode ser um jogador de futebol, pode ser um cantor famoso, um artista. Todos vão prestar conta com Deus no dia do juízo final. E Deus não quer saber se a pessoa tem dinheiro. Deus não quer saber se aqui na terra a pessoa ela era rica. Deus ele não quer saber se a pessoa ia para a igreja a vida toda. Deus ele quer saber se a pessoa teve uma vida sincera com Deus. Se a pessoa realmente buscava Ele de fato, de verdade. É isso que Deus quer saber. Não adianta você ir para a igreja se você não buscar Deus de fato, de verdade. Você tem que buscar, você tem que clamar. Em primeiro lugar,
O mal de muita gente é que, em primeiro lugar, ela busca bem material, uma cura. Pastor, não posso buscar pela minha cura? Pode, mas a Bíblia já disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar tem que ser sua salvação. Tem que buscar em primeiro lugar a tua salvação. Porque tudo que você faz é escrito no livro da vida. O que adianta você fazer tudo hoje? Lá no dia, você saber que você vai prestar conta. E aí? Como será que está a sua vida com Deus? Como será que está a sua comunhão com Deus? Por isso que a Bíblia fala, os grandes e os pequenos serão julgados segundo as suas obras. Como será que têm sido as suas obras? Como será que têm sido as suas obras? Será que você tem feito obras boas? Será que Deus tem mandado pessoas para você ajudar e você tem ajudado? Você, homem de Deus, mulher de Deus? Será que Deus tem mandado pessoas para você orar e você tem orado por elas? Ou você tem desprezado? Será que Deus tem mandado você fazer algo e você tem obedecido? Ou você tem desobedecido? Como será que estão as suas obras? Porque no dia você será julgado segundo as suas obras. Salvação é coisa séria. E olha só o que diz mais. Lá no versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte ou além. Entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eita, meu Deus do céu. É por isso que nós temos que tomar cuidado em primeiro lugar com a nossa salvação. Eu não sei porque que Deus está mandando falar sobre salvação. Eu não sei porque que Deus está mandando falar tanto. Eu não sei porque que Deus está mandando ficar tanto na salvação. Não desperdice a tua salvação por coisa pequena, não. Não desperdice a sua salvação por causa de bem material, por causa de um trabalho. Tem muita gente, você acredita se eu disser que tem muita gente que deixa de buscar salvação, deixa de buscar Deus por causa de um trabalho? Se o chefe chegar para a pessoa hoje e falar assim, olha, você vai para a igreja, eu vou. Se você não sair da igreja, eu te mando embora. A pessoa ela sai da igreja na mesma hora. A pessoa sai da igreja na mesma hora, ela não quer nem saber. O mais importante para ela é o emprego. Mas pastor, eu tenho que trabalhar para me sustentar, sim. Mas se você está num lugar onde você tem que deixar de buscar a Deus para poder estar, então ali não é o seu lugar. Deus vai seja para você e um lugar aonde você possa buscar a Deus sem temer nada. Porque o mais importante é você buscar a tua salvação. O que adianta você acumular tesouros na terra e você perder a sua salvação? Seu tesouro tem que ser lá na glória, seu tesouro tem que ser no céu. O que adianta você fazer tesouros, mansões, carros importados, carros de luxo, cuidado, quando chegar o dia você perder a sua salvação? O que adiantou você ter tudo isso? Não adiantou de nada. É muito mais valioso o pouco com Deus, que se torna muito, do que o muito sem Deus, que se torna nada. Por isso que você tem que priorizar a tua salvação. Pastor, as minhas obras elas não têm sido umas obras boas. Então a partir de hoje chegou a hora de você mudar. Você mudar e venha começar a agir conforme Deus manda. Porque que nem eu preguei no começo, aqueles que me honram
eu honrarei. Se você honrar Deus, Deus ele vai te honrar. Fiquem com essa palavra no coração de vocês. Mas pratica ela. Pratica ela. Eu vou colocar um louvor que já está tocando enquanto eu estava pregando. Eu vou colocar o meu louvor. Faça desse louvor a tua oração agora. A minha alma tem sede. Você que está na tua casa, fecha os teus olhos e faça desse louvor a tua oração. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o seu lar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Meu coração é o seu altar. Flui, Espírito de Deus. Fui aqui neste lugar. Flui aqui nesse lugar. Flui sobre mim. Ministro teu propósito. O meu coração Meu coração é o seu altar. é o seu. Vem Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. O meu coração é o seu altar. Senhor nosso Deus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, aqui nós entregamos, meu Pai, a nossa vida. Que o Senhor deve escrever, meu Pai, o nosso nome, meu Pai, no livro da vida, meu Deus. Deus, perdoa-me pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Que o Senhor, meu Deus, venha nos ensinar, meu Deus, a como agir diante da Tua presença. Que o Senhor venha renovar cada pessoa, meu Deus. Cada uma dessas pessoas, meu Deus, que estão me acompanhando. Aquelas que ainda hão de me acompanhar, meu Deus, que ainda vão me assistir. Que o Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, abençoar cada uma delas, meu Deus. E venha escrever, meu Deus, o nosso nome no livro da vida, meu Deus. Porque nós queremos uma vida contigo e nós entregamos o nosso coração e a nossa vida nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Eu vou ficando por aqui em nome de Jesus. E olha, pega essa palavra para vocês. Busque a salvação de vocês. Busque primeiro o reino de Deus. Honre a Deus, porque aqueles que o honram, o Deus também, ele irá te honrar. Tá certo? Se você puder, compartilhe essa transmissão. Compartilhe essa transmissão para essa live chegar até outras pessoas. Já vai compartilhando aí. E até a próxima. Logo mais eu estarei voltando com mais uma transmissão, com mais uma palavra para abençoar a vida de vocês. Tá certo? Que Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Deus abençoe.